céu. Eu quero falar hoje sobre a igreja de Antioquia, uma igreja aberta ao Espírito Santo. Uma igreja aberta ao Espírito Santo. Quero falar sobre isso. A igreja de Antioquia, uma igreja aberta ao Espírito Santo. Abre a tua Bíblia em Atos capítulo 13, do verso 1 ao 3, nós vamos estar lendo esse versículo. Aleluia, graças a Deus. Muito obrigado, irmãos, também por todas as orações que vocês têm depositado. Quando a gente faz ali os pedidos, vocês sempre respondem. E eu agradeço porque a oração, irmãos, é o que move as coisas. Irmãos, a igreja de Antioquia, uma igreja aberta ao Espírito Santo. Atos 13, do versículo 1 ao 3. Eu vou estar lendo com vocês. Amém? Cadê o Leonai? Cadê o Leonai? O Leonai está trabalhando, né? Eu não esqueci dele. Irmão, você viu que milagre? Gente do céu, essa é a notícia do ano. Hã? Deus trouxe. E sabe de onde essa irmã é, irmãos? A esposa do irmão Elianai? Do irmão Elianai? Da cidade onde eu moro, irmã Ana Maria. Lá de Telêmaco Borba. E sabe o que mais? Tem bom testemunho, irmãos. Era serva de Deus ali. Os irmãos conhecem ela ali. E ela foi abençoada pela sua fé. Deus é contigo, viu, irmã? Eu estou muito feliz também de ver essa união de vocês e a bênção que Deus entregou na vida de vocês. Né? O pastor Anderson aí me contava os detalhes e me falava de tudo que Deus fez nesses dias aqui em relação aos casais. Né? Não só vocês, mas aos casais aqui. Irmão lá de Santa Catarina. Como que é o irmão do músico, irmão? Esqueci. O Luiz, irmão Luiz. Tem muita gente que chorou aqui, rapaz, sem o cobertor, sabe? Sem a segunda parte. Mas Deus foi bom e enviou para eles. E vai enviar para outros também no nome de Jesus. Né, irmão Elias? Uhum. 13, diz assim. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Cada detalhe desse versículo é as características desta igreja. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o Teotraca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando. Quem sabe que é jejum aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver quem sabe que é jejum. Ó, irmãos, que bom, vocês estão jejuando. E jejuando, disse o Espírito Santo. Olha, disse o Espírito Santo. Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O versículo 1, o versículo 2, você percebe aqui no versículo 1, melhor dizendo, a presença dos homens, a presença dos doutores, dos mestres. No versículo 2 tem uma presença ilustre, tem uma presença importantíssima, tem uma presença indispensável, tem uma presença necessária, tem uma presença que não pode faltar em nenhuma igreja, em nenhuma reunião, em nenhum culto, em nenhuma ação que você possa promover e que você possa estar promovendo. Essa pessoa não pode faltar. Essa pessoa, ela não atrasa para o culto, essa pessoa, ela não falta o culto, essa pessoa não adia o culto, essa pessoa não deixa de participar do culto, essa pessoa não se ofende, essa pessoa, ela não deixa você sozinha, essa pessoa está com você. E mais, ela tem alguns atributos, ela é onipotente, ela é onipresente, ela é aqui, ela é lá, ela está aqui, ela está no Brasil, ela está aqui, está no México, ela está aqui, está em El Salvador, no Equador, ela está em qualquer lugar. Essa pessoa, ela não fala e por isso ela é indispensável. Que pessoa é essa, irmãos? O Espírito Santo. O Espírito Santo tem que fazer parte da igreja, da obra, tem que fazer parte de tudo que a igreja for fazer. O Espírito Santo. Vamos lá. Versículo de número 3 diz assim: então, de novo a palavra aí. O que ele diz aí? Jejuando. Quem jejua? Deixa eu ver de novo quem jejua. Irmão, jejum faz parte então da igreja de Antioquia. É um hábito dessa igreja.
E eu queria que você prestasse atenção, porque essa igreja tem algumas coisas interessantes aqui, presbítero Vinícius. Tem algumas coisas aqui que você não vai encontrar nem mesmo em outras igrejas. Nem nas igrejas das 7 Ásias, as 7 igrejas da Ásia. Quando você vai ver lá no Apocalipse o próprio Senhor Jesus falando com eles através do apóstolo João, você não vai ver algumas coisas que tem na igreja de Antioquia, em outras igrejas que você encontra na Bíblia. Nós vamos ver isso aqui hoje. Tem algumas coisas que é importante a gente destacar aqui. Eu quero que você preste atenção. E aí o versículo diz, então jejuando e orando. Quem sabe o que é oração? Deixa eu ver, quem sabe o que é oração? Que bom, irmão. Oração era algo que estava presente também na igreja de Antioquia. E pondo sobre eles as mãos, os despediram. Essa palavra que os despediram, eles não foram mandados embora. Eles não foram dispensados da igreja. Eles não foram excluídos da igreja. Eles não foram deixados pela igreja. Não, essa palavra dispensaram, despediram, tem a ver com o envio desses irmãos para uma obra ainda que ainda não existia e que ainda seria inaugurada. Ou seja, é o envio da igreja para as missões. Quem conhece missões aí diz amém. Qual o nome da nossa igreja? Fala mais alto, irmãos. Qual o nome da nossa igreja? Então, logo, a identidade dessa igreja tem a ver com a obra missionária. E o que nós encontramos na igreja de Antioquia? Nós encontramos na igreja de Antioquia, preste atenção, que eu vou explicar mais lá na frente, mas preste atenção. A primeira igreja primitiva, a primeira igreja a enviar um missionário, a enviar para as missões, diga comigo, foi a igreja de Antioquia. Mais forte, irmãos, foi a igreja de Antioquia. Pastor, mas e a igreja de Jerusalém? Não, a igreja de Antioquia, presta atenção, foi a primeira igreja. Então você viu aqui uma evolução da igreja. Ela começa com a manifestação de homens de Deus, servindo a igreja por meio dos dons ministeriais, profeta, doutores, mestres. Ela continua com a oração e o jejum, com o hábito de jejuar, com a comunhão. E essa igreja, ela termina fazendo algo que ainda nunca havia sido feito na história do povo judeu, presta atenção, na história judaica, na história do culto judaico, da fé judaica, não havia ainda acontecido tamanha ação, nem mesmo na história da igreja primitiva, que até aqui, mais ou menos, diga comigo, 8 anos. Mais forte, irmão, 8 anos. 8 anos ela já existia em Jerusalém. Nesse tempo, esse texto que nós estamos lendo aqui, para você ficar mais por dentro, mais contextualizado, veja bem, já tinha se passado quase 9 anos. A igreja em Jerusalém foi fundada em Jesus e ela existia. Saulo de Tarso, que é Paulo, ele já está convertido. Ele já é parte da igreja. A igreja já tem 8 anos de existência. E essa igreja, ela vai então dar um passo inaugural, ela vai dar um passo diferente, ela vai fazer algo inusitado e algo inesperado para a igreja da época. O que, pastor? O envio ao campo missionário, a expansão da igreja, a abertura da igreja em todas as nações. Quem pode dizer amém? Olha que interessante isso. A igreja de Antioquia, ela vai tomar o capítulo 13, você vai perceber ela no capítulo 13, no capítulo 14, no capítulo 15, se não me falha a memória, e no capítulo 16. Veja quanto ela aparece na história. Mas vamos lá, para a gente entender um pouco melhor. Como essa igreja nasceu? Como ela foi aberta, irmã Nélia? Como que ela surgiu, poxa vida? Eu queria entender, então vamos lá. Vocês lembram de Estevão? Quem lembra de Estevão? Estevão foi um diácono cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. E a Bíblia diz que ele foi perseguido por tamanha sabedoria. E vocês lembram que ele foi o primeiro mártir. Ele foi a primeira pessoa a morrer por causa da fé em Jesus Cristo. Então, quando ele é morto, quando ele é apedrejado, ele morreu com base em pedras, ele foi apedrejado.
O que aconteceu ali? O temor, o pavor, tomou conta dos primeiros cristãos que já haviam se convertido. Que na conta de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito, já eram mais de 3.000 homens. Já eram mais de 3.000 crentes. E alguns desses crentes, quem está me ouvindo diz amém. E alguns desses crentes, o que eles fizeram? Eles pegaram e saíram de Jerusalém, pastor Anderson. Eles fugiram por causa do pavor, por causa do temor, eles correram de lá. Eles ficaram assustados. Porém, todavia, entretanto, Deus usou desse pavor, desse medo, para que a igreja fosse mais além de Jerusalém. E aí a igreja nasce em Antioquia, com esses irmãos que saíram de Jerusalém por medo da perseguição, foram para Antioquia e ali nasce a igreja. Antioquia é uma cidade que foi capital da Síria, antes de ser tomada pelos romanos, que agora é uma província romana, é uma capital importante do Império Romano. Vocês sabem que nos dias de Jesus, o império que dominava, que mandava, que comandava era o Império Romano. A capital então dessa província, a capital da Síria, ela é uma cidade de 500.000 habitantes. Olha só, 500.000 habitantes, era uma cidade importante, era uma metrópole, é uma cidade onde havia então o comércio, onde havia um porto, onde as pessoas vendiam, trocavam, onde as pessoas sobreviviam ali por meio do comércio. É uma cidade que estava mais ou menos uns 450 quilômetros de Jerusalém. Alguém pode dizer assim, pastor, então era pertinho, dava para ir de carro com 2, 3 horas. Irmãos, hoje com as estradas que a gente tem, com o carro que a gente chega rapidinho. Mas na época era uma pedalada grande, irmãos. E eles faziam essa viagem, esses irmãos que saíram de Jerusalém, eles foram andando a pé. Eles foram caminhando. É verdade que a história diz que os romanos foram os primeiros a fazer estradas pavimentadas. Eles eram engenheiros, eles tinham muita criatividade para isso. Mas mesmo assim, era um caminho árduo e um caminho grande até chegar a Antioquia. E esses irmãos então saem de Antioquia, de Jerusalém, vão para Antioquia e ali a igreja nasce. Diga comigo, a igreja, mais forte irmãos, a igreja não é aberta. A igreja nasce. Está fraco, irmão. Vamos repetir isso aqui, a igreja não é aberta. A igreja nasce. Nós não viemos aqui, pastor, antes, quando começou o primeiro culto comigo, esse varão aqui valoroso, começou o primeiro culto comigo, nós viemos aqui, irmão Luiz, abrir uma igreja. Você abre comércio, você abre empresa, você abre negócio. A igreja, ela nasce. Ela nasce sem pretensão, ela nasce sem um objetivo particular, um objetivo de interesse próprio. Ela nasce primeiro no coração de Deus, e Deus faz isso acontecer de forma gradativa e de forma espiritual. Foi assim que a igreja Missão nasceu. E a igreja de Antioquia foi dessa forma. Eles foram para lá fugidos. Quando eles chegam lá, eles se deparam com a necessidade, 500.000 habitantes. Já havia judeus, já havia gregos morando lá. Eles disseram, vamos aqui então se reunir e vamos fazer a igreja. Porém, irmãos, uma igreja, ela não sobrevive com algumas coisas. E essa é a característica da igreja de Antioquia. É aqui que eu quero pontuar alguns pontos que eu queria que você não esquecesse. Primeira coisa, ela não sobrevive sem oração e o jejum. Como vocês viram aqui no versículo que nós lemos. Olhe para mim, querido, cristão abençoado. Você quer ter sucesso na vida cristã? Você quer que as pessoas olhem para você e de fato veja Cristo, e de fato veja que você, mesmo vindo para o Brasil, mesmo saindo do Brasil, estando aqui, você ainda permanece fiel, você não tem uma vida dúbia, uma vida inconstante, você não está um pé na igreja, um pé lá fora, você só vai conseguir isso, esse feito, com jejum e oração. O pastor Anderson, o pastor Denis, nenhuma igreja vai conseguir sustentar, fortalecer você, se não for por meio da sua intimidade, da sua devoção a Deus. Isso não é repetitivo, não é redundante, isso é a verdade do Evangelho. O cristão sobrevive por meio desses elementos, jejum e oração. Quantos entenderam, diz amém. A igreja de Antioquia estava longe de Jerusalém, estava longe dos apóstolos, estava longe, pastor Anderson, dos líderes importantes da igreja. Quem era o líder da igreja missionária Irmã Maria? Pedro.
Quem eram os outros líderes? Tiago. Quem eram os outros líderes? João. E aí, eles poderiam dizer, nós não temos líder, nós não temos pastor, agora nós temos desculpa, vamos correr para o mundo, eba! Não, irmãos, eles ficaram na oração e no jejum. E permaneceram crentes. E mais, fundaram a igreja em Antioquia. Ninguém, irmãos, ninguém se distancia de Deus por causa de alguém. Você se distancia de Deus, você se afasta de Deus, você se afasta da comunhão do Espírito Santo por causa de você mesmo. Ninguém pode te separar de Deus. Nenhum homem, nenhuma força pode separar você da comunhão de Deus, só você mesmo. Quando você se distancia, então você vai perdendo o prazer, a alegria, vai perdendo fome, vai perdendo apetite, vai perdendo a vida espiritual, e você vai então se distanciando das coisas de Deus. Muito cuidado. Os recém-chegados, eu deixo aqui uma palavra direta a vocês, muito cuidado. Cuide da sua vida financeira. Deus te trouxe aqui para você prosperar, e Ele vai te prosperar. Mas saiba cuidar da sua vida espiritual. Saiba equilibrar isso, porque a sua vida depende disso. A sua vitória depende disso. O seu crescimento depende disso. Quantos estão me entendendo? Diz amém. Então a igreja de Antioquia tinha esse ato, por isso que ela sobreviveu. Sem líder, sem pastor, sobreviveu. O que acontece em segundo lugar? Outra coisa que a igreja tinha, está no versículo 11, capítulo 11, versículo 26 de Atos. A igreja, eles obedeciam a palavra de Deus, que eles já haviam aprendido, e eles estudavam a palavra de Deus. Esse foi o alimento durante esses mais de 8 anos, sem ali uma liderança efetiva. Eles cresciam com a palavra de Deus. A palavra de Deus era a paixão deles. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o teu relacionamento com a palavra de Deus? Qual é a tua constância na leitura, na pregação, no amor à palavra de Deus? Qual é? Eu vou dar um exemplo. Tem uma moça que trabalha comigo, que ela é crente, irmã, e ela tinha um hábito de ouvir hino. E durante alguns meses eu observei que quase 3 meses ela só ouvia hino. Eu disse para ela, irmã, eu estou vendo que você está passando umas lutas aí, você está tendo dificuldade para resolver algumas coisas. Você posso te dar um conselho? Ela falou, pode. Deixa eu te falar, tem como você parar de ouvir só hino e colocar umas pregação também? Você mescla um pouquinho, põe um pouquinho de pregação, põe um pouquinho de hino, porque você vai crescer. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos fazer crescer. Ela falou, é verdade, né, pastor? Obrigado pelo conselho. E aí eu chego lá agora, ela está ouvindo Camila Barros, ela está ouvindo lá os pregadores aí que pregam na internet, e eu vejo que ela melhorou a sabedoria. Daí um dia eu cheguei em casa, ela me mostrou, olha a Bíblia que eu comprei, me levou a Bíblia para mostrar. Era uma Bíblia de estudo, pastor, olha a Bíblia que eu comprei. Eu falei, que Bíblia boa, irmã. Essa Bíblia aqui está me ajudando, eu estou aprendendo. Eu falei, que bom, você está no caminho certo, porque a palavra de Deus, ela é fonte de inspiração, ela é luz para o nosso caminho, ela é luz para as trevas. A palavra de Deus te dá vitória, a palavra de Deus te ensina, a palavra de Deus te capacita. Qual é a tua relação com a palavra de Deus? A relação da igreja de Antioquia era profunda, era íntima, era diária e era constante. Não abria mão disso. Inegociável. A palavra de Deus estava na igreja de Antioquia. Quantos podem dizer amém? Agora, terceiro lugar. Uma igreja aberta ao Espírito Santo, ela tem os ministérios em pleno funcionamento. Não havia ali um líder, mas o ministério dentro da igreja já fluía. Os profetas falavam a palavra de Deus. Os doutores ensinavam a palavra de Deus. Os mestres ensinavam a palavra. O que são essas pessoas, pastor? Bom, Efésios, capítulo 4, versículo 11, se não me falha a memória, diz ali que Deus deu, é um presente da igreja, é um dom da igreja, é uma dádiva da igreja, Deus deu para a igreja esses ministérios. Pastor, nós temos aqui na Igreja Missão? Temos, procura ele, irmão, dá uma olhadinha, vê se você acha ele. Tem os homens que Deus levanta na igreja para trazer a palavra de Deus. De uma forma diferente, cada um tem a sua vocação, mas a palavra de Deus vai
sendo trazida e vai sendo revelada, porque quando isso acontece, o Espírito Santo, ele tem a abertura nos corações. E quando ele tem essa abertura, ele opera. É um conjunto de trabalho, é uma cooperação entre a igreja e o Espírito Santo e a igreja. Sem esses dois elementos, sem esses dois fatores operando na igreja, a igreja deixa de viver algumas coisas saborosas, espetaculares, maravilhosas dentro do corpo de Cristo. Por isso que o funcionamento de uma igreja deve existir por meio dos dons espirituais, dos dons ministeriais, por meio de homens que Deus levanta, por meio daqueles que Deus usa. A gente não pode se fechar para isso. Eu sei que a gente vive uma fase, não só aqui, mas em todo o Brasil, de muito escândalo, de muita decepção, de muita tristeza em relação a isso. Mas eu quero lembrá-los que o nosso Deus é um Deus que restaura em primeiro lugar, diz amém. Ele restaura o homem. Em segundo lugar, é um Deus que preza pelo crescimento da sua igreja. Por isso, em terceiro lugar, ele sempre vai enviar, levantar homens para o bem-estar da igreja. Eu vou te dar um exemplo. O profeta Ágabo, que é um dos profetas que participava desse período, o que ele prevê? Qual foi a profecia que ele preveu? Haveria fome, haveria luta, haveria necessidades. Aí o profeta chega, presta atenção, e diz para a igreja: gente, muito cuidado. Está acontecendo algo, Deus está me mostrando, e vocês precisam aqui se conter, vocês precisam aqui salvar, vocês precisam aqui poupar, porque o Senhor está me revelando. Olha só, irmãos, o profeta, o mestre, a palavra, ela ajuda até no nosso bem-estar. Cuida até daquilo que nós vamos comer, que nós vamos beber, que nós vamos vestir. Existem coisas que vai acontecer na sua vida durante esses anos, que vai acontecer na vida do pastor Anderson aqui, que Deus vai levantar pessoas, mesmo ele não convidando, mesmo ele não chamando, em razão de muitas coisas, condições e tal, mas Deus vai enviar pessoas aqui, que vai vir aqui e vai dizer assim: meu filho, eis que eu te digo. E a coisa vai fazer assim, ó. A luz vai chegar. Porque por meio dos dons espirituais, o Espírito Santo tem abertura e ele opera na igreja. E quando ele opera na igreja, irmãos, não resta dúvida, não resta incredulidade, desobediência, porque o Espírito Santo, diz a Bíblia, convence o homem de todo o pecado. É só o Espírito Santo, irmãos, que pode convencer alguém de suas misérias, de suas necessidades, de seus erros. Só o Espírito Santo que vai lá no íntimo e trabalha na igreja. Diga comigo, por favor, irmãos, essa manhã, mais forte, irmãos, essa manhã, o meu desafio era abrir ainda mais o meu coração para o Espírito Santo. O que Deus quer hoje aqui, provavelmente, quase que certo, é que ainda é necessário abrir um pouco mais o seu coração, ter uma abertura ainda maior para o Espírito Santo penetrar, agir, mudar, transformar, realizar, operar, efetuar coisas na sua vida. É necessário abrir ainda um pouco mais, por meio da sua fé, por meio da sua entrega, nessa manhã, a sua vida para Cristo. É importante você entender isso. O Espírito Santo só opera, ele só age aonde há essa abertura,
aonde há essa entrega sem reserva, aonde há essa falta de resistência, porque nós, irmãos, resistimos ao trabalhar de Deus. Deus fala, não é que Deus não fala, pastor Anderson, Deus fala. Eu tenho certeza que nesse 1 ano e 2 meses que vocês estão aqui, Deus tem falado poderosamente. O problema não é que Deus não tem falado. O problema é que nós não estamos abertos para receber o que Deus tem falado. Para entender o que Deus está falando no nosso coração. Para compreender o que Ele espera de nós, o que Ele quer de nós, aonde Ele quer que a gente vá, o que a gente tem que fazer, aonde nós devemos ampliar, onde nós devemos diminuir, onde nós devemos parar, onde nós devemos orar, o que nós devemos agir. É o Espírito Santo que vai conduzir a igreja. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não posso imaginar qual é o tamanho dos desafios que você tem, que às vezes você olha e diz assim, eu não sou capaz, eu não sou nem digna, eu não sou nem digno, eu não tenho condição de realizar isso, eu não sou preparado para isso, eu não sei qual é o tamanho dos desafios que você está enfrentando aqui no Canadá, eu não sei quais os desafios, se é matrimonial, se é espiritual, se é emocional, se é também no trabalho profissional, eu não sei quais são os desafios que você está enfrentando, eu não sei, eu não posso imaginar com detalhes quais são as suas demandas. Mas eu posso afirmar para você, por meio dessa palavra, que se o Espírito Santo tiver abertura no teu coração, se o Espírito Santo guiar a sua vida, comandar a sua vida, governar a sua vida, se Ele for o teu Deus, se Ele for o teu Senhor, se Ele for o teu bom dia, a tua boa tarde, a tua boa noite, se Ele for o teu amigo, se Ele for íntimo de você, não há limites, não há muralhas, não há porta que possa se fechar para você, não há nada que possa parar você, não há nada que possa impedir você, porque quando o Espírito Santo está em você, quando o Espírito Santo guia você, quando o Espírito Santo mora em você, quando o Espírito Santo é você, e você é o Espírito Santo, você anda com Ele, você caminha com Ele, não existe montanha que possa parar e impedir o seu crescimento, o seu avanço, a sua vitória e a sua bênção na face dessa terra, no Canadá, no Brasil, não importa, não há limite para um Deus tão grande e tão poderoso como a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Pode ter nascido no Amazonas, lá no Ribeirinho, pode ter nascido no Ceará, pode ter nascido numa família pobre, pode ter nascido sem estudo, irmão Ricardo, pode ter nascido sem pai, sem mãe, pode ter nascido e ser abusado e ser violentado, pode ter sido pessoas que foram tremendamente aproveitadas, pode ser pessoas que foram escravizadas, pode ser pessoas que não têm uma direção, que não têm um norte, que não têm uma inspiração, que não têm para quem recorrer, pode ser pessoas que estão paradas, vazias, pode ser pessoas, não importa, se o Espírito Santo estiver em você, se o Espírito Santo for a tua aliança, for a tua sociedade, for o teu maior amor, for a tua maior alegria, for a tua busca, não há nada que pode parar e impedir a bênção e a sua vitória nessa terra, nesse país, na tua casa, na tua família, porque você se torna uma pessoa capacitada por Ele. Eu não sei qual é a tua luta e o teu problema. Eu sei que se houver uma abertura, se houver uma rendição total, diária, constante, mensal, anual, se houver uma conduta de oração, se houver uma conduta de reverência, se houver uma conduta de devoção, se houver uma conduta de obediência, de lealdade, se houver uma conduta de entrega, se houver uma busca, se houver um foco, se você está focado nisso, está focada nisso, uma hora o Espírito Santo vai vir e Ele vai mexer as estruturas.
E Ele vai mover aquilo que precisa ser movido. Ele arranca, Ele tira, Ele coloca, Ele cura, Ele levanta, Ele opera. Pois Ele é Deus, Ele é o Espírito Santo. E Ele está aqui nessa manhã. Se você abrir o teu coração, eu sinto Ele aqui. Ele vai operar uma grande obra na sua vida. E através da sua vida. Porque Ele é Deus. Talvez você está se sentindo pequena diante de tanta coisa. Mas eu quero te dizer, por trás disso, por trás de você, dentro de você, com você, em volta de você, está alguém que é maior, maior, maior que todo o Canadá, maior que todo o Brasil, maior que todas as pessoas. É o Espírito Santo de Deus, é Deus. A igreja de Antioquia era uma igreja que não tinha a fama que a igreja de Jerusalém tinha. A igreja de Jerusalém foi a primeira igreja que existiu. Lembra quando 120 estavam reunidos? O Espírito Santo desceu sobre eles e ali se forma a igreja. Em Jerusalém, a famosa Jerusalém. Jerusalém, que foi o início da igreja primitiva. Que foi o palco da voz profética durante centenas e até milhares de anos. Foi em Jerusalém que a igreja começou. A igreja em Jerusalém era respeitada. Era em Jerusalém que se resolviam os problemas doutrinários da igreja. No capítulo 15 você vai encontrar a convenção, o concílio da igreja primitiva, quando eles estavam enfrentando alguns problemas relacionados à religiosidade. Você vai ver que a igreja de Jerusalém era uma igreja grande, era uma igreja famosa, era uma igreja de milhares de membros. Se você contar no livro de Apocalipse, até no capítulo 5 ou no capítulo 6, livro de Atos, perdão, você vai ver que eles já eram mais de 8.000 membros. 8.000 membros existiam em Jerusalém. Mas deixa eu te dar uma coisa, não foi Jerusalém. Isso aqui é uma revelação para o teu coração. Não foi Jerusalém. Não foi Jerusalém que houve o primeiro envio de missionários. Mas foi em Antioquia, naquela igrejinha, naquele povo que se espalhou. Foi ali que o Espírito Santo disse: apartai-me para mim, eu, Senhor deles, guia deles, líder deles. Apartai-me para mim, Paulo, ou Saulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Presta atenção, Jerusalém não enviou os missionários. A igreja de Jerusalém não enviou os primeiros missionários. E mais, presta atenção, está na Bíblia. Você pode ler e estudar. Olha aqui, a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária, a igreja de Antioquia que enviou para o campo de missões. Não foi a igreja de Jerusalém. Deveria ter sido a igreja de Jerusalém. É a igreja central, é a igreja mãe, é a primeira igreja, é a igreja primitiva. É onde estava Pedro, onde estavam os grandes apóstolos. Porém, ela estava envolvida com algumas coisas. Ela estava muito ligada ao legalismo religioso. Havia uma discussão da circuncisão. Havia um problema irresolvível dentro do coração daqueles homens. Eles estavam ali lutando para ver se tinha que cortar o prepúcio da genitália do homem, se tinha que viver a lei, se tinha, se não tinha. Eles estavam ocupados com isso. Enquanto isso, Antioquia estava orando, jejuando e estudando a palavra. Aí acontece que eles são os primeiros a enviar. O Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, por meio do seu Espírito Santo, escolheu a igreja de Antioquia para levar para as nações a igreja de Jesus Cristo. Na primeira viagem, Paulo vai para a Ásia Menor, Galácia ou Gálatas. Na segunda, ele vai tomando mais distância. Igrejas estão sendo abertas, Macedônia. Na terceira viagem, ele vai, sabe para onde? Para a Europa. Quem morou no Portugal? Portugal? Quem mais morou no Portugal? Portugal? Vocês devem ter ido para outros países, né? Perto de Portugal, porque é tudo ligado. Sabe como que o evangelho chegou lá? Por meio de Barnabé e Paulo. Foi eles que abriram as primeiras igrejas no continente europeu. Foi através da igrejinha de Antioquia, que não era famosa como a de Jerusalém, mas era cheia do Espírito Santo, como a igreja missão é e será ainda mais.
Era uma igreja dedicada ao Senhor. Era uma igreja focada no Senhor, focada na obra evangelizadora. Não se desligava e não se distraía com bobagens. A igreja não vivia em guerras internas, a igreja não vivia em contendas internas, a igreja não vivia com probleminha aqui, a igreja focava no maior propósito, que era o anunciamento da grande notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Qual é a grande notícia que nós temos aqui? É que Jesus Cristo, Johnny, salva. É que Jesus Cristo cura. É que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. É que Jesus Cristo transforma o homem de todo o seu pecado e ainda leva ele para o céu. A igreja de Jerusalém não fez isso. Ela não enviou os primeiros missionários. Ela era para ter sido a igreja do envio missionário. Mas a igreja de Antioquia, ela vai dar esse passo inaugural. Ela vai dar esse passo importante de fazer a obra missionária. E agora eu quero chocar vocês, irmãos, mas é a verdade bíblica. Se eu e você estamos aqui, irmão Moisés, se nós vivemos em Cristo hoje, foi muito provavelmente pela razão que esses homens, guiados pelo Espírito Santo, guiados pela palavra de Deus, foram até a Europa. Da Europa eles foram para a América do Norte. Da América do Norte eles foram para a América do Sul. Na América do Sul chegaram no Brasil. No Brasil chegou na tua casa, chegou no teu bairro, chegou na tua cidade, chegou na tua vila, chegou na tua família, chegou no teu pai, chegou na tua mãe, chegou nos teus filhos. Ali Deus levantou homens, Deus levantou profetas, Deus levantou pastores de novo. É um ciclo que não para. Deus está sempre levantando, Deus está sempre operando, Deus está sempre agindo. Ah, pastor, mas eu não sou levantado porque você não quer. Ah, pastor, mas eu não quero fazer. Não tem problema, você não quer, Deus vai levantar outro. O Espírito Santo está sempre trabalhando. O Espírito Santo está sempre rodando essa roda. E a roda é espiritual, a roda é do reino de Deus. Quem entrar nela vai ser abençoado. Quem operar nela vai ser abençoado. Porque o Espírito Santo está agindo, está operando, querendo você, querendo eu, querendo as pessoas ou não. O Espírito Santo está operando, está salvando lá no Brasil, está salvando em toda a terra, está salvando na América, está salvando na China, está salvando em todos os lugares. Pois Ele tem fome e sede de justiça, e Ele quer salvar todo homem que se render a Ele. João 14,16, por favor, você projeta para mim, querido, por favor. Depois também pode ir para o 15 e 26 do mesmo livro. João 14,16 primeiro, João 15 e 26. Fica de pé, querido, comigo. Eu acho que o meu horário já venceu, né, pastor? Está estourando aqui o meu horário. Estou vendo que ele está olhando para mim assim. Quantos estão entendendo a palavra? Quantos estão sentindo o Espírito Santo aqui? Diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E eu quero que você repita essa última. Irmão, por favor, se você puder me ajudar, eu agradeço, porque isso vai ficar incutido, marcado, cravado no seu coração. Quero que você repita essa última parte. 1, 2, 3. Para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo está aqui. Jesus orou ao Pai e pediu: envia Ele. Mas não só uma vez, Manélia, mas que Ele fique para sempre. Que Ele fique para sempre. Para quê? Para quê? Para isso aqui, ó. E servindo, João 14, querido. Perdão, 15, 26. João 15, 26. Obrigado, irmão Rafael. Para quê? Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. Não tem como testificar de Jesus sem o Espírito Santo. Não tem como a gente comunicar Jesus no coração dos homens sem o Espírito Santo de Deus. Irmãos, existe muita divisão na raça humana. Politicagem. Eu estou no Brasil. Existem ondas e ondas, segmentos e mais segmentos, divisões.
Muitos aqui torcem para o Corinthians, outros torcem para o Palmeiras, infelizmente. Outros torcem para o Barcelona, para o Sport. Começa por aí. Outros é do Sul, outros é do Norte, outros é do Peru, outros são da Bolívia. Tem muita divisão. O único que pode unir tudo isso, o único que consegue unir propósito, unir pessoas, é o Espírito Santo. O único que pode juntar uma igreja que é um da Batista, outro da Presbiteriana, outro da congregação, é o Espírito Santo. É só Ele que age, só Ele que opera. Eu dependo dEle para agir. Eu dependo dEle para subir nesse altar. Você depende dEle para viver. Ele está aqui. O que você quer fazer para Ele? O que você quer fazer? O que você precisa dEle? Ele está aqui. Precisa que Ele te restaure, precisa que Ele te renove, precisa que Ele te cure, precisa que Ele te levante. Ele está aqui. Não sei o que você precisa. Eu sei o que eu preciso. Eu preciso de muita coisa. Eu quero muita coisa. Muito dessas coisas, 99% são parte do reino de Deus. E eu sei que para me alcançar essas coisas, irmã Cristina, é só por meio do grande Espírito Santo que me levou e me conduziu até aqui. Em momentos em que eu estava desanimado, em momentos que eu estava triste, em momentos que eu estava, magoado, em momentos que eu magoei, em momentos que eu errei, em momentos que eu acertei. O Espírito Santo estava ali me ajudando, me conduzindo, me levando, me caminhando. E Ele vai continuar comigo para sempre, para sempre. Vai continuar com o pastor Andes, para sempre. Vai continuar com a igreja missão, para sempre. Pastor, por que a igreja está aqui já tem 1 ano e 2 meses? Por causa do fulano, do ciclano, do beltrano. Por causa do projetor, por causa do músico. Por causa do Espírito Santo. Ele está aqui. Ele está aqui operando na vida de vocês agora. O que o Espírito Santo quer falar com vocês hoje? Abra o seu coração para mim ainda mais. Esquece tudo que te separa, que te divide, que te impeça, que te magoe, que te entristeça, que te impede. Esqueça de tudo e abra o teu coração. Deixa tudo nele, lança tudo para Ele, coloca tudo na presença dEle. Joga tudo nos braços dEle. Se coloque como dependente, como uma criança dependente do Pai, como um filho dependente de Deus, como alguém que não sabe, como alguém que não tem, como alguém que não pode. Se coloca dessa forma. O Espírito Santo está dizendo: se humilhe, se quebrante, se prostre, baixe a sua cabeça diante da minha presença. Eu sou maior, eu sou Deus, eu sou soberano. As minhas asas, os meus olhos, diz a Bíblia que o Espírito Santo tem 7 espíritos. Diz a Bíblia que Ele está na igreja. Diz a Bíblia que Ele tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o entendimento. Não há dúvida, não há medo em Deus, não há medo no Espírito Santo, não há pavor no Espírito Santo. O Espírito Santo não está em crise, o Espírito Santo não está triste, o Espírito Santo não está em pecado, o Espírito Santo não está embaraçado. O Espírito Santo está livre e poderoso para operar na minha vida e na sua vida, por meio da nossa rendição, por meio da nossa conversão, por meio da nossa devoção, por meio do nosso arrependimento. Então eu quero lançar aqui agora, em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, um desafio a você: abra o seu coração esta manhã ainda mais, porque neste ano ainda o Espírito Santo quer operar na sua vida como nunca antes Ele operou. Ele quer se revelar a você como nunca antes Ele se revelou. Ele quer usar você como nunca antes você viu Ele te usando. Ele quer te dar experiência como nunca antes você teve experiência. Ainda neste ano o Senhor quer fazer uma revolução nesta igreja, nesse povo, nesta cidade, e vai acontecer por meio de pessoas abertas ao Espírito Santo e à presença dEle na vida. Pastor, eu queria ir na frente. Pode vir. Pastor, eu queria oficializar a minha vida com Cristo, eu queria renovar a minha aliança com Cristo. Pode fazer. É um passo. Como que eu me abro para o Espírito Santo? É uma palavra, é um reconhecimento, é uma humildade, é uma rendição total e sem reservas para que Ele opere. Eu quero te convidar a você sair do seu lugar, se você sentir. Vim aqui na frente para que a gente libere
por meio da oração, mais uma vez aqui, algo da parte do Senhor sobre a sua vida. Você está aqui, o Espírito Santo te trouxe, e eu queria selar com você, concordando com você, por meio da presença do Espírito Santo aqui, a sua vitória, uma mudança, uma nova etapa, um novo ciclo, porque agora você não está só, você está com o Espírito Santo. Saia do seu lugar se você quiser, venha para o altar. O altar é onde o Senhor libera a sua bênção, o seu agir. Senhor, eu oro agora, Pai, que toda resistência, Senhor, não resista à sua chamada, à sua palavra, para que o Senhor opere agora, Deus, para que o Senhor opere agora em corações aqui. Deus está me dizendo, eu quero mais. Deus está me dizendo, eu estou cansado do pouco, eu estou cansado só dessa gotinha, eu quero mais de você. Eu quero mais de você, eu quero beber mais de você. Eu quero mais. O Espírito Santo está falando comigo, eu quero mais. Eu quero mais da sua vida, eu preciso mais de você. E o Espírito Santo está dizendo para mim, você é alguém que Ele ama e que Ele escolheu. Mas a única forma dele se aproximar de você é você se aproximando dele. Ele não vai interferir na sua vida, Ele não vai atropelar as coisas. Ele está esperando essa aproximação, Ele está esperando esse aproximar da tua vida com Ele, para Ele realizar a obra. Quebra todas as questões e se renda ao Espírito Santo. Já nós vamos cantar. Eu sei que tem mais pessoas que precisam vir aqui. Sabe por que você sofre? Porque o Espírito Santo não é o teu Senhor. Sabe por que você tem sofrido até nos relacionamentos? Porque o Espírito Santo não é o teu Senhor. Tem muita coisa tirando a tua atenção, e o Espírito Santo é o único que não tem a tua atenção. E Ele está te dizendo hoje, eu quero fazer algo na sua vida. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que ainda não fez uma aliança com Jesus. Eu não sei, que ainda não o confessou. Diz a Bíblia, aquele que confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Diz a Bíblia que aquele que receber o Senhor, Ele o receberá. Diz a Bíblia, aquele que se achega em Deus, achegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Deus está dizendo para você, se você quiser fazer uma aliança, se você quiser renovar a sua aliança, você tem a oportunidade. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Eu vou orar por você, nós vamos orar por você. Pastor Antes, vem aqui comigo no altar. Vem aqui comigo no altar, estende as suas mãos, que esse povo, Deus vai fazer algo aqui hoje. O Espírito Santo está aqui, Ele não vai desistir de você. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para operar na tua vida. Há um grande vento de Deus chegando, há um grande avivamento do Espírito Santo chegando. Você não pode ficar fora disso, você não deve ficar fora disso, você não vai ficar fora disso, porque o Senhor te ama, o Senhor tem um propósito na tua vida, o Senhor tem uma aliança com você, o Senhor tem um compromisso com você. Você é especial para Ele, por isso Ele te trouxe aqui para despertar ainda mais você. Saia do seu lugar, se renda, irmãos, se renda. Toda vaidade saia do teu coração agora no nome de Jesus. Toda tristeza agora saia do teu coração no nome de Jesus. Aqui ninguém é melhor que ninguém, aqui ninguém é maior que ninguém. Eu não sou maior que vocês, eu não sou melhor que vocês. Eu só sou um vaso velho e quebrado, que o Senhor está usando aqui nessa manhã para falar com vocês de forma clara e concisa e convincente de que Ele está aqui, e de que Ele tem uma obra na tua vida, e de que Ele quer operar na tua vida. Chega de andar no raso, chega de andar na beira. Deus está dizendo aqui, ó, chega de indecisão. Ou você se entrega, ou você mergulha, ou então você não vai viver o que eu tenho para você, o que eu quero com você. Chega de reserva. Eu não te trouxe aqui, Ele está dizendo, eu não investi o que eu investi para você ficar simplesmente na beira. Eu não fiz o que eu fiz, eu não dei o que eu dei. Deus está me dizendo que abençoou muitas pessoas, não só em questão de documento não, mas em muitas questões. Enfermidades que foram curadas. Mas Deus não quer só isso, Deus quer mais de você.
Eu não estou falando de uma vida religiosa, de uma vida vazia. Entenda, meu irmão, nós, Igreja Missão, não queremos religiosos, não formaremos religiosos com a ajuda do Espírito Santo. Nós queremos pessoas totalmente ligadas à palavra e ao Evangelho, para estar prontas, porque daqui a pouco chegará a tua vez. O Senhor me enviou, o Senhor enviou o Anderson, mas vai chegar a tua vez, vai chegar a tua hora. Eis que Deus está te dizendo nesta manhã: a obra nesse país é sim uma obra importante, e você faz parte dela. E o Espírito Santo está aqui hoje para operar no seu coração. Preste atenção. Toda dureza de coração, toda resistência ao Senhor que você possa estar tendo. E eu não estou dizendo por aqueles que não veio aqui na frente. Não é isso. Aqueles que veio porque o Espírito Santo está trazendo, fortalecendo. Mas eu estou dizendo, irmã Carol, pode ir cantando comigo, bem baixinho, que o Senhor está operando. Olha só, eu estou dizendo para você que quando você sai daqui, o Senhor fala com você e você não consegue ouvi-lo. O Senhor tenta chamar a tua atenção e você não ouve a voz do Senhor. Não é igreja, é uma relação íntima que o teu Senhor quer com você. Ele sente saudade de você. Ele sente ciúmes de você também. Quando você tem tempo para tudo menos para Ele. Ele diz assim: eu sinto ciúmes, porque o meu filho, a minha filha agora não tem mais espaço para mim. E o Espírito Santo está dizendo: eu quero você. Eu anseio pela sua comunhão. Irmãos, antes de você querer Deus, Deus te quer primeiro. Diz a Bíblia que Ele nos escolheu primeiro. Não foi você, mas foi Ele que te escolheu. Então nesta manhã, por favor, meu querido, abra o teu coração ao meio, Espírito Santo. Abra a tua alma, rasga o teu peito e diga para Ele: toma conta da minha vida, age na minha casa, na minha família, enche-me da tua presença, Espírito Santo. Pode cantar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Preste atenção que eu vou falar aqui, pastor Anderson. Deus vai levantar pessoas com os dons espirituais aqui. Presta atenção, pastor Anderson. Você vai ver o que eu estou te falando. Pessoas com dons espirituais, não impeça. A Bíblia diz: olha, não apagais o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo levantar, deixa Deus usar profeticamente. Porque através dessas palavras proféticas, grandes coisas nascerão e fluirão nesse lugar. Grandes rios de Deus fluirão nesse lugar. Rios inesgotáveis. Eu sei que existem algumas faltas, eu sei que existem algumas necessidades que a igreja tem, mas chegará um tempo que vai sobrar tanto, vai ter tanta sobra, que nós vamos repartir com os outros. O Espírito Santo está me dizendo: Ele vai levantar dons espirituais, pessoas que vocês menos imaginam. Deus vai levantar com uma voz profética. Os dons espirituais, Deus vai dar o dom da palavra, os ministérios, para que essa igreja avance. Ela não perecerá, diz o Senhor. Envergonhados e confundidos ficarão todos que se opuserem ou se levantarem contra vocês, pois o Senhor está nesta casa, o Senhor está nessa obra e tem se agradado da vida de vocês, e está operando hoje um tempo diferente na vida e no coração de pessoas, no nome de Jesus. Te damos honra, Te damos honra, oh aleluia. te damos glória. Teu é o poder, Senhor.
Incendeia-nos, meu Senhor, com a tua presença. coração Incendeia-nos com a até tua o presença. altar. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua presença que esteve aqui, Senhor, se manifestando no nosso meio, Pai. Que nós possamos sair daqui nesta manhã levando conosco tudo aquilo que recebemos aqui hoje. Todo o Teu visitar, Senhor, que veio sobre a nossa vida aqui nessa manhã. Senhor, que esta igreja, Pai, possa ser, Senhor, munida, Senhor, munida pelos dons do Teu Espírito. Que nós possamos viver, Senhor, as Tuas promessas, em o nome de Jesus. Aplauda o Senhor e glorifique a Ele nessa manhã. Aleluias! Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, podeis se assentar rapidamente. Aleluias, glórias a Deus. Eu quero aqui cumprimentar os nossos visitantes que estão nos visitando, a irmã Neuza, a irmã Paula, que estão nos visitando. Sintam-se muito bem-vindas aqui no nosso meio, viu? Estou muito feliz de ver a nossa irmã Simone. Isabel, irmã Isabel, ela já veio hoje, já trouxe mais visitante com ela. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós já vamos encerrar. O nosso tempo já está passando aí 2, 3 minutinhos. Quero te convidar a você se colocar de pé. E nesse momento que nós vamos encerrar, nós vamos fazer aqui uma oração, orando pelos enfermos, apresentando a vida da nossa irmã Andréia. A irmã Andréia está lá. A irmã Andréia está lá no Equador. Ela foi para lá visitar a sua família. Amém. A irmã Andréia está lá no Equador e ela foi acometida com coronavírus, irmãos. Nossa irmã, nossa tradutora, nossa obreira aqui, uma bênção aqui para nós. E ela está com uma passagem marcada, estava com uma passagem marcada para hoje. E ela foi acometida com coronavírus e ela pediu para que a gente estivesse orando por ela, para que Deus colocasse as mãos ali para que ela não perdesse a viagem dela. Ela precisa vir, precisa trabalhar, precisa voltar para os compromissos dela. Então vamos estar orando pela nossa irmã. A irmã Mariel nos pediu oração também por um rapaz, um jovem mexicano que está no hospital, está cometido de câncer. E ele está em uma situação bem difícil. Nós queríamos ir ali hoje visitar ele, mas infelizmente não estão recebendo visita ali no hospital. Então não vai ser possível a gente ir até lá orar por ele. Mas a nossa oração aqui vai alcançar ele lá. Amém? Amém. Aleluias. E eu quero convidar aqui também o irmão Ricardo para vir aqui na frente. Se ele conseguir, se o irmão conseguir, se não, o irmão tenta só sentar aqui na frente aqui. E o pastor Denis vai estar impondo as mãos sobre você e orando pelo nosso irmão Ricardo, para nós intercedermos pela vida dele aqui. Ele vai estar fazendo uma cirurgia na segunda-feira que vem, né, irmão Ricardo? Segunda-feira que vem ele vai estar, dia 22 agora de agosto, ele vai estar fazendo uma cirurgia na sua costela, e ele está sofrendo com a sua coluna, sentindo muita dor, impossibilitado até mesmo de congregar, mas nós vamos estar orando por ele aqui, para que Deus venha restaurar a saúde dele, e que ele possa ter aí uma qualidade de vida, amém? Vamos repreender. Deus tem poder para usar as mãos dos médicos para operar na vida dele, mas se Deus quiser, ele pode operar o irmão Ricardo aqui agora, sentado nessa cadeira. Deus tem poder para operar ele, sem ele precisar da cirurgia. Mas se não for essa a vontade de Deus, para que Deus venha colocar homens, as pessoas certas na vida dele, para trabalhar, para operar. O pai dele foi o primeiro cônsul brasileiro aqui no Canadá, irmãos. Isso aqui é filho de diplomata, vocês estão por fora. Isso aqui é filho de diplomata. Um homem abençoado, irmão Ricardo, irmão Alexandre, uma família que nós aprendemos a amar e que serviram muito a comunidade brasileira aqui e servem também aqui a Igreja Missão e são bênção.
E é nosso papel como igreja orarmos uns pelos outros, amém? Se coloque de pé, estenda suas mãos aqui em direção ao nosso irmão Ricardo, e nós vamos estar orando e clamando pela vida dele aqui agora nesse momento. Pai querido, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, como igreja. Aqui estão os teus filhos, Senhor, os meus irmãos, todos reunidos aqui agora, e nós queremos, Senhor, interceder a Ti, pelo nosso irmão Ricardo, Senhor, que está enfrentando esse problema, essa batalha com a sua enfermidade, com a sua coluna, que o Senhor venha colocar as suas mãos, ó Pai. O Senhor tem poder, como eu acabei de dizer aqui, nós cremos, Senhor, a nossa fé nos faz enxergar o milagre na vida do Teu Filho, Senhor. Eu creio que o Senhor tem poder para operar Ele aqui agora, se essa for a sua vontade. Porém, se não é essa a sua vontade, que o Senhor venha colocar as pessoas certas na vida dele. Usa a mão, Senhor, daqueles médicos, o qual o Senhor separou, o Senhor levantou. O Senhor deu dons, ó Pai, para cuidar, Senhor, de nós aqui nessa terra. Venha usar as mãos deles. Visita, Senhor, a nossa irmã a Andréia, que está lá no Equador, Senhor, do outro lado do mundo. A tua filha está ali com coronavírus. Repreende essa enfermidade. Eu não sei se ela conseguiu embarcar hoje ali, mas se não, vem abrir as portas para que a tua filha possa vir, regressar, voltar para casa, estar aqui conosco, Senhor, cultuando conosco. E agora eu quero te pedir, Senhor, vá, entre agora ali naquele hospital. Senhor, eu não conheço aquele jovem, eu não sei o nome dele, eu não sei da vida dele, eu não sei do que ele precisa, mas eu sei que ele está enfermo e precisa de um milagre, Senhor, na vida dele. Senhor, entra ali agora naquele hospital, se revela a ele, Senhor, que essa enfermidade, Senhor, não seja para a morte, mas seja para que ele possa ter uma experiência contigo, e que o teu nome venha a ser glorificado através do teu agir na vida dele, Senhor. Também clamamos pelo nosso amigo, irmão, pastor David, que está ali no Brasil, Senhor, com tumores no seu corpo, lutando com aquela enfermidade. Entra, Senhor, com providência, faz a tua vontade na vida dele. Nós entregamos, Senhor, a vida da tua igreja, cada família aqui representada, cada problema, cada dificuldade, quer seja na área da enfermidade, na área da saúde, na área financeira, na área sentimental, na área espiritual, na área familiar, Senhor. Entra com providência, cuida de cada detalhe, Senhor. A tua igreja está nas tuas mãos. Nos dê uma semana na tua presença. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em o nome de Jesus. Estenda assim as suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e todas as doces consolações do Espírito Santo, esteja sobre todos vocês. E todos dizem amém e amém. Está terminado em nome de Jesus. Aleluia.